Olá, meu irmão e minha irmã, seja muito bem-vindo à Escola Bíblica Especial. É um prazer estar mais uma vez aqui com vocês para a gente juntos estudarmos a Palavra de Deus nesse tempo que a gente tira aqui a cada semana para estudarmos a série de lições bíblicas que nós estamos chegando, aliás, ao seu final. Assim diz o Senhor, estamos chegando na 12ª lição, Adoração Verdadeira. Há um episódio muito conhecido na Palavra de Deus, que Jesus se encontra com uma mulher e no meio do diálogo com aquela mulher, ela pergunta aonde se deveria adorar, em qual lugar, qual era o lugar de adoração. E Jesus responde que, na verdade, não se trata de um lugar, não se trata exatamente nem de um ritual, mas se trata de um estilo de vida. Jesus responde mais ou menos assim: o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Esta verdade está presente também em Isaías, no profeta Isaías, e é sobre isso que vamos conversar daqui a pouco. Muito bem, estamos de volta e eu quero te convidar desde já a compartilhar esse link com os seus amigos, com o seu grupo, na sua igreja local, grupo da sua família, para que mais pessoas possam ter a oportunidade de conhecer a Palavra de Deus através da TV Viva Promessa e através do programa Escola Bíblica Especial. Compartilhe esse link, curta agora essa nossa programação, para que mais pessoas tenham acesso a ela. Faça isso agora, para que mais gente se junte a nós nesse estudo, nesse momento em que estudaremos sobre adoração verdadeira. E para isso, quem está conosco hoje para participar desse estudo, desta lição, como convidado é o pastor Denilson, diretor da Junta de Missões Brasil. E é um prazer recebê-lo, pastor Denilson, para essa missão aqui, da gente junto conversar um pouco e dialogar sobre a Palavra de Deus. Seja muito bem-vindo. Obrigado, pastor. A gente agradece o convite, né? A gente sabe a importância da nossa lição bíblica e poder participar de um momento como esse, para a gente é muito importante, poder contribuir um pouco com a igreja, poder contribuir um pouco com a família promessista e aquelas pessoas que recebem o link, pessoas amigas da igreja, que recebem o link, assistem e aprendem mais da Palavra de Deus. Espero poder contribuir assim de uma maneira muito positiva com essa lição bíblica tão importante para os nossos dias. Muito bem, pastor, seja muito bem-vindo, fique muito à vontade aqui junto com os nossos amigos, amigas, irmãos e irmãs que nos acompanham nessa série de estudos sobre o livro do profeta Isaías e chegando aqui, como eu disse, na lição de número 12. O contexto desses capítulos se baseiam em um povo de Deus, o povo de Israel, que, na verdade, continuavam cultuando a Deus. Continuavam levando seus sacrifícios ao templo, continuavam tendo, vamos pensar assim, atividades religiosas. Isso é muito comum hoje para muitas pessoas no nosso tempo, evangélicos, católicos, espíritas, enfim, tantos religiosos que praticam os seus atos religiosos. Parece que essa lição ela tem um fundo, uma verdade que a gente vai discutir aqui a partir das perguntas, que aponta a espiritualidade, a adoração, para além do ato em si, né? Para além do ritual propriamente dito. O povo de Deus, que praticava rituais, inclusive, prescritos pela Palavra de Deus, mas que talvez tinha o seu coração e a sua mente longe de Deus, não é isso? Então, eu achei interessante o tema em si, quando fala da verdadeira adoração, é lógico que evidencia que existe uma que não contém verdades. E em se tratando do povo de Deus, em se tratando de pessoas que falam em nome de Deus, essa religiosidade dessas pessoas
que demonstra que não está em harmonia com a palavra, né? Existiam coisas que eram feitas, existiam práticas que a gente vai discutir na lição, que não estavam em harmonia, porque tinha uma informação de como cultuar, de como servir, de como adorar. E ao que nos parece, como veremos na lição, é que não estava assim. É por isso que o servo de Deus, o profeta Isaías, ele traz uma palavra aprovando ou reprovando, que é o que a gente vai discutir na lição, o comportamento, a postura desses adoradores, né? Porque Deus espera a verdadeira adoração. Implica dizer que existe uma falsa. Certo. E ele não espera essa falsa adoração. Então, no transcorrer da lição, a gente vai entrar em alguns pontos aqui que eu creio que ser muito importante, que falará um pouco ao coração desses adoradores. Muito bem, pastor. Vamos então entrar desde já na primeira questão. A primeira questão da lição, ela diz assim, com base no item 1 do comentário, né? E também com base em Isaías 56, de 1 a 8. Na verdade, você que está nos acompanhando que não tem a lição, nós estamos baseados nos capítulos de 56 até o 59, é isso, né? Isso. Capítulos de 56 a 59 do profeta Isaías. Comente sobre a importância da obediência a Deus como resultado da salvação recebida. Além do povo de Israel, quem é apontado nesses textos guardando o sábado? Então, pastor, vamos falar um pouco do contexto, né? Isso. Falar um pouco do contexto. Essas pessoas, elas tinham vindo de um processo de exílio, eles não estavam mais em outra nação, não estavam mais sendo castigados, sendo perseguidos, humilhados, não estavam passando privações, não havia impedimento da adoração a Deus, dos rituais que a palavra de Deus descreve como deve ser. Eles agora estavam na sua própria terra, no meio da sua gente, no meio da sua cultura, sem nenhuma interferência, digamos, nenhuma interferência externa. E essas pessoas deveriam agora estar muito à vontade nas suas práticas, nos seus ritos, na sua adoração. E não é o que a gente vê, não é o que a Bíblia descreve, né? Do capítulo 56 ao 59, não é o que descreve um contexto de mistura, de desobediência, e aquela ideia de que nem todas as pessoas, nem todos, por não serem judeu, por não fazerem parte da nação de Israel, do povo de Israel, eles poderiam ser considerados como adoradores. E a Bíblia mostra que o eunuco e o estrangeiro eram pessoas que estavam, sim, faziam parte das pessoas que, em cumprindo o que estava registrado na palavra de Deus, a adoração deles seriam aceitas e essas pessoas seriam aceitas. Tanto os eunucos, a palavra de Deus afirma que eles teriam uma bênção maior do que ter filhos, né? O texto de Isaías 56 fala isso, que eles teriam uma bênção melhor do que ter filho. E os estrangeiros, que de maneira nenhuma seriam reprovadas por Deus, né? Então, aqueles que, os considerados filhos da promessa, os considerados autênticos, legítimos, né, descendência de Abraão, Isaac e Jacó, eles poderiam até se achar exclusivos, mas as práticas provavam que só quem faz isso de maneira verdadeira. Esses terão direito, terão acesso, esses têm uma verdadeira e poderosa adoração. A aliança é para além do povo judeu. Além do povo judeu, vai além, né? Eunucos e estrangeiros, né? Aí nos alcançou, né? Sim, nos alcançou, chegou. Chega até a gente. Pegou a gente, que bom que Deus estava trabalhando para incluir, né? A gente, nesse quesito, né? Vou usar, algo que está sendo muito falado, né? Nos dias atuais, essa inclusão por parte de Deus, mas essa inclusão mostrando como deve ser. Precisa ser dessa forma. Ele determina, precisa ser assim, para que eu aceite essa adoração verdadeira. E não é exclusiva de um povo, é de todos que se moldarem ao que ele apresenta como requisito básico. Na ideia da aliança, porque o texto ele cita algumas coisas, né? Ele fala sobre que persevera. Feliz o homem que assim procede e que nisto persevera. Nisto persevera o quê? Ele
aponta para a ideia de um povo que é justo. E aí ele diz, se recusa a profanar o sábado e evita que sua mão pratique algum mal. Nós estamos diante, e aí ele vai continuar, né? Apresentando ideias nessa direção, né? Coisas que me agradam, abraçam a minha aliança. Então, esse novo povo de Deus, ampliado, incluindo gentios, eunucos, incluindo nações estrangeiras, tem uma relação direta não por sangue, mas pela aliança e por uma adoração sincera. Ele, se a gente vai tratar ao longo da lição, né, que está para além do ritual, ele entende, inclusive, o descanso oferecido por Deus como já não um povo escravo, não um povo exilado, que tem a liberdade de poder praticar o descanso do sábado, no caso específico aqui, mas para além do ritual, tem a liberdade de aprender a confiar e descansar em Deus em toda a sua vida e a sua existência. A gente está diante de uma realidade de que o olhar para a aliança, o olhar para a justiça, o olhar para um ponto específico como o sábado, ultrapassa o rito. Exatamente, vai além do rito e não é para um povo. Isso. Que não se limitou ao povo judeu, aos israelitas da época, né? Apenas da aliança do Antigo Testamento, ser mais específico. Isso. Né? Foi além da aliança do Antigo Testamento, para todos os povos, para todas as pessoas que se colocam à disposição de seguir essa aliança que foi firmada com ele. Com esse povo, né? A aliança que Deus forma com esse povo, ou seja, com os adoradores que adoram a Deus, que seguem todos os requisitos que ele apresenta, essas pessoas alcançariam esse descanso. E o sábado do Senhor, ele não se resume apenas a algo que ficou no passado. Serve para os dias de hoje. Nós necessitamos do descanso hoje, por exemplo. É algo que nós temos necessidade. E nesse descanso a gente para obedecer a palavra de Deus de forma segundo a Escritura Sagrada. Mais para frente a gente vai ver algumas coisinhas assim, nesse nível, coisas assim mais pontuais. Então não se resumia a aquele povo e não era só para o Antigo Testamento. Ia além, chegou além, chega para os nossos dias. Ele estava pensando na gente, porque a aliança de Deus, essa aliança, ela é eterna, né? Então, ele estava pensando na gente, era um benefício para todos, Sim. Inclusive essa geração, não aquela do Antigo Testamento, essa geração. Muito bom. Vamos seguir aqui, porque aí a gente vai avançando e juntando essas temáticas todas. Na pergunta de número 2, provavelmente, em que período histórico têm lugar os eventos dos pecados denunciados por Isaías? Principalmente aqui no verso 9 e de 56 e também no 57, 21. Como os líderes e o próprio povo são apresentados nesse trecho, ali também entre 56 e 58 de Isaías. Então vamos lá, pastor Denilson, que período histórico é esse que esses pecados que estão ligados a essa falsa adoração estão presentes ali, e como a liderança e o povo é apresentado? Bom, tudo indica que esses pecados, essas práticas, elas estavam ligadas ao período do exílio. Certo. Foi uma profecia de Isaías que o povo estava vivendo, né? Que chegaria um momento em que eles precisariam fazer essa distinção, fazer essa separação. Eles estavam vivendo dessa forma, eles estavam vivendo na prática do pecado, eles estavam vivendo a idolatria, eles estavam vivendo falsas profecias, vivendo a ilusão, vivendo coisas mentirosas, uma religiosidade fora dos padrões. Então, esse é um período de exílio. E a liderança da época era uma liderança... É uma expressão forte, mas é real. Era uma liderança corrupta, era uma liderança falsa, uma liderança omissa, uma liderança que estava muito complacente com os erros das pessoas. Era um grupo de líderes muito egoístas, eles estavam pensando apenas em si. Então as pessoas estavam vivendo de uma forma muito fora do padrão de Deus, no exílio, né?
como falamos na primeira pergunta, eles estavam vivendo lá no exílio, e Isaías afirmou que chegaria o momento da salvação, que chegaria o momento da libertação, mas eles precisariam se arrepender, a liderança precisaria mudar de postura, eles precisavam oferecer agora a Deus um culto com entendimento, como Paulo fala aos Romanos, né? Um culto racional, saber o que está fazendo, a razão do que estavam fazendo, porque foi anunciado que eles alcançariam a salvação, que eles seriam repatriados novamente, mas eles estavam numa situação difícil e a culpa era por essa razão. O povo na rebeldia, na desobediência, e os líderes omissos, vaidosos, corruptos, pensando apenas em si. Esse contexto de exílio. Você está falando, a gente pega... Eles, na verdade, já vão para o exílio porque desobedeceram a aliança, né? Exatamente. Já há um contexto anterior ao exílio que Deus já vinha falando. Aliás, na lei já está dito, né? Se vocês desobedecerem a aliança, vocês vão ser dominados por outros povos. Os profetas avisam, o povo tem muita dificuldade de entender, se arrepender, a nação se torna idólatra, e aí elas estão ali no exílio, e no exílio essa situação parece que se perpetua, e eles saem do exílio, e aqui nesse ponto, então, eles já estão vivendo de novo em Israel. Quando você vai falando, eu lembro de um autor que ele costuma dizer, na sua interpretação, que apesar do exílio, do ponto de vista daqueles 70 anos ter acabado, mas ainda há uma expectativa no tempo de Jesus do fim definitivo do domínio de uma outra nação, porque Israel ele vai ser por diversos, né? Alexandre Magno, depois os Seleucidas e Ptolomeus, aí depois você tem períodos de guerra ali com os Macabeus e logo os romanos dominam. Quando a gente olha para um trecho desse que apresenta uma liderança corrupta, pensando em si mesmo, e uma lição que tem nos incentivado a pensar na verdadeira adoração, você vai olhar 400 anos depois, ali no tempo de Jesus, só parece, pelo menos a mim, você fica à vontade para discordar, mas que você tem uma religiosidade de novo baseada no ritual, em líderes corruptos pensando em si mesmo e que acham que o cumprimento de um ritual é o segredo para ser aceito diante de Deus. E aí você tem ali fariseu, saduceu, essênio, zelote e aparece o rabino Jesus fora da curva completamente, João Batista fora da curva completamente, chamando o povo ao arrependimento, que é exatamente o chamado de Isaías. Na verdade, nesse comentário, o comentário de número 2, termina assim, né? Que lástima, mas nem tudo estava perdido. Aqueles que optassem pelo caminho do arrependimento poderiam contar com o cuidado de Deus. É triste pensar que parece que a profecia de Isaías, ela ainda ecoa no tempo de Jesus e talvez ecoe no nosso tempo, né? De achar que o cumprimento ritual, seja disso ou daquilo, é suficiente, sendo que não há uma transformação de coração, uma liberdade plena, que descansa em Deus. A gente vai falar de jejum daqui a pouco, né? Que cultua a Deus com um coração sincero, e Jesus vai falar disso, Jesus vai combater fariseus e todos os outros grupos políticos religiosos da época, porque ele se posiciona num lugar diferente, né? A casa de Deus não é casa de venda, de mercado, ela é uma casa de oração, né? Para todos os povos, aliás, está aqui, né? Exato. Então, é difícil, eu vou repetir, é uma expressão um pouco pesada. Sim. Quando a gente pensa na ideia de líderes corruptos, porque se a liderança se corrompe, os liderados eles se sentem mais à vontade para seguir o caminho que melhor lhe apraz, que parece mais agradável. E você deu uma passeada aí num período interbíblico bem interessante, mas a gente não tem como não viver o contexto atual. Fica difícil a gente não pensar que o que foi falado por Isaías não se vive hoje, nos dias atuais.
porque a gente percebe pessoas muito religiosas acreditando que o cumprimento de determinadas coisas vai ser o suficiente para que eles tenham direito ao Salvador que foi apontado por Isaías, Isso. aos benefícios do Salvador. E com isso eu não quero desestimular ninguém. Exatamente. Não quero desestimular ninguém que tem uma vida de oração regada, como a gente vai falar de jejum, que tem uma prática de jejum regada, que gosta da igreja, que gosta das coisas da igreja, que defende a denominação da qual faz parte. Eu não estou me referindo a isso, pelo amor de Deus. Exatamente. Continuem dessa forma, não falte a culto, não perca a escola bíblica, não diminua em nada de ler a Bíblia, não diminua o seu ritmo de oração, persista no caminho da santificação, mas não por religiosidade. Isso. Não por fazer para ser salvo, mas pensando assim, Jesus me salvou, então eu vou persistir nessas práticas, eu vou levar a sério a Escritura, porque eu sou um salvo em Cristo. Porque eu creio que essa era a grande diferença dos religiosos. Eu vou usar, por exemplo, os macabeus. Então, vamos usar a força para expulsar os romanos daqui, porque era a ideia deles. Os fariseus, vamos ser zelosos assim, a gente não pode fazer absolutamente nada fora a gente tem que ir além das Escrituras, né? A gente tem que ir além das Escrituras, porque senão não vai funcionar. Não é isso, de forma alguma, pelo amor de Deus, continue firme no seu devocional, sua leitura da palavra, suas práticas contundentes, mas isso em harmonia com a Escritura. Isso. Não para alcançar a salvação, mas como resultado de alguém salvo em Cristo Jesus. E é muito sábio, muito importante, irmão. Você que está acompanhando essa lição, volta aí, ouve de novo o que o pastor Denilson falou. Porque eu acho que é tão tênue a linha que separa a religiosidade vazia, que é a pergunta de número 3, a gente já vai entrar nela, de uma piedade, né? De uma piedade sincera diante de Deus. Porque, obviamente, que a piedade sincera diante de Deus vai nos levar a esse lugar da prática da adoração no culto, de sermos fiéis e regulares em estar na presença de Deus, de termos as nossas práticas devocionais de oração, de jejum, da misericórdia, da solidariedade, da solitude, né, de tirar tempo para estar só diante de Deus, do descanso em Deus por meio do sábado. Tudo isso não se trata de negar essas práticas, mas se trata de entender o que está por trás dessas práticas, que coração tem ali. Se há um coração salvo, que tem alegria na presença de Deus, e com isso, nesse estilo de vida, apresenta isso como algo de alguém que vive livre, de alguém que vive como salvo, como um benefício para que outros possam também viver essas práticas. Quando a religiosidade é vazia, que é a pergunta de número 3, talvez você faz aquilo por aquilo mesmo. Aquilo é um fim em si mesmo. Então, no dia em que essas coisas se tornam um fim em si mesmo, parece que elas ocupam o lugar de Deus. E é o que eu penso que desagrada a Deus. É quando qualquer coisa ocupe o lugar que é dele. A minha confiança está nele e não nas coisas que eu faço. E as coisas que faço porque elas me ajudam no processo de santificação a me aproximar mais de Deus e não me tornar melhor ou mais orgulhoso, que é o problema do fariseu, né? Faço isso, faço aquilo outro, e aquele rapaz encostado ali na porta não faz nada disso. E o rapaz encostado na porta, o publicano, né? Bate no peito e fala: tem misericórdia de mim, ó Deus. E Jesus questiona: quem que será que desce justificado? É por causa das práticas que ele não desce justificado? Não. Porque talvez aquelas práticas de oração, dízimo, eram importantes que o publicano praticasse. Mas o problema é o coração desse aqui, que torna isso a fonte e a razão da sua fé, né? E ocupa o lugar de Deus, essas práticas.
E aquele ali não, aquele ali depende absolutamente de Deus. Esse aqui, piedoso, dependendo de Deus, talvez a oração seria outra. A maneira de testemunhar para aquele que está na porta seria outra. E é a pergunta de número 3, aí você continua aqui no pensamento junto aqui. A adoração verdadeira não combina com religiosidade vazia. Então, eu vou falar com exemplos. É interessante exemplos. Tem pessoas, elas chegarem a um nível, atingir um nível de dizer assim, se eu não participar dos 12 cultos do mês, se eu perder um desses cultos, se eu faltar a um desses encontros religiosos, eu estou em pecado. Quem não participa, quem não tem essa frequência, não é autêntico. Não é alguém que pode dizer, realmente eu sou um cristão servo de Deus. Então, isso é religiosidade vazia. Achar que faltar um culto ou outro, ou pelo fato de ser sempre assíduo, olha, são 54 domingos, ou 53 domingos, eu não perdi um. Não perdi os 53 ou 54 sábados, não perdi os 53 ou 54 cultos de meio de semana, né? Na maioria dos lugares que tem, de meio de semana. Então eu não faltei a nenhum, nem a chuva não me impediu, o frio não me impediu, a doença não me impediu, eu estive lá. Então eu estou adorando a Deus da forma que deve ser. Isso, e olhar para o outro e dizer não. É como o exemplo que você citou há pouco, né? Eu, Senhor. Isso, eu faço, eu aconteço. Eu não perdi um sábado, pastor. Percebe? Então, mais ou menos assim, glórias a mim, louvado seja eu, porque eu não perco, essa é adoração vazia. Às vezes sair amargurado, sair irado com uma situação, desejar a desgraça do outro, ver uma notícia no jornal, é alguém que, por uma razão, por não estar servindo a Cristo, está envolvido no mundo do crime, essa pessoa perdeu a vida, dizer, está vendo, que bom, sentir um sentimento nesse nível. Isso é ir para o culto, isso é adoração falsa, essa não é verdadeira. Se sentir melhor que os outros, porque eu participo de tudo, eu faço tudo. Isso é adoração vazia, isso é religiosidade. Deixou de ser algo contagiante do que a gente viu na primeira e na segunda lição, né? Alguém que está firmado numa aliança, que não ficou para trás, que não ficou no Antigo Testamento, são para todos os povos, em todas as épocas. Mas tem uma maneira, Deuteronômio 28, por exemplo, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus e tiveres o cuidado de guardar tudo quanto nele está escrito, então sobre ti essas bênçãos virão e te alcançarão. Então, dessa forma, essa vida de santificação. Aí a adoração vai ser verdadeira. Aí ele vai ser esse publicano que bate no peito, reconhece que tudo que ele consegue fazer, Deus o ajuda por causa da motivação do seu coração. A motivação do coração. Aí vai fazer a diferença. Que outra coisa ocupando o lugar de Deus não serve, mas não serve mesmo. A gente não aceita. Deus também não aceitaria. Eu acho que vale a pena ler Isaías 58, alguns versos aqui, a partir do 3, ó. Por que jejuamos, dizem eles, e não atentas para isso? É o povo, né? O povo está na sua prática do jejum. Por que nos humilhamos e tu não sabes? No dia em que jejuais, cuidais, aí já é Deus respondendo aqui, né? No dia em que jejuais, cuidai dos vossos negócios e exigis que se façam todos os vossos trabalhos. Jejuais para brigas e rixas, para ferirdes com punho o pecador. Se quiserdes que a vossa voz se faça ouvir no alto, não jejueis como fazeis hoje. Seria esse o jejum que escolhi? Um dia para que o homem se humilhe, incline a cabeça com o junco e deite-se em pano de saco e cinza? Chamaria isso jejum e de dia aceitável ao Senhor? Por acaso não é este o jejum que escolhi? Que soltes as cordas da maldade, que desfaças as ataduras da opressão, ponhas em liberdade os oprimidos e despedaces todo o jugo? Não é também que repartas o pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desamparados? Não é que vistas o nu e cubras e não deixes de socorrer o próximo? Então a tua luz romperá como a alva e a tua cura logo chegará. A tua justiça irá adiante de ti e a glória do Senhor será a tua retaguarda. E o texto continua. Parece que Deus despreza
Se a gente fosse ler equivocadamente, é como se Deus estivesse desprezando o jejum de 24 horas. Mas não é esse o caso. Ele só está dizendo assim, que adianta o seu jejum de 24 horas, que você tira um dia para chamar de dia aceitável ao Senhor, se a sua prática é uma prática injusta, corrupta, se a sua preocupação é somente consigo mesmo, se você não está olhando ao redor quem está passando fome, se você não está vendo ao redor de você que há injustiças e que elas precisam ser exterminadas e que você pode ser esse agente de justiça, então a tua cura ela romperá como a alva, isto é, Deus está de olho, de novo, né? A gente tem que tomar sempre cuidado nessa lição, né? O problema não é a prática em si. É como, né? É o como, é o coração. Então, assim, o que adianta o jejum, o ir ao culto e tantas outras práticas, se há ali uma pessoa que tem um coração, uma língua, e tantos outros aspectos de uma injustiça, um olhar somente para si mesmo, um egoísmo, né? Isso vai tão distante da oração do Pai Nosso, né? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Não é o meu pão, né? É o nosso. É o nosso. Então Jesus ele convida, e eu acho que Isaías também está fazendo esse convite, a comunidade do povo de Deus, ela tem um olhar para além de si mesmo. Os efeitos da adoração verdadeira, elas ultrapassam uma religiosidade vazia que me faz melhor que os outros. Ela alcança as pessoas da comunidade como um estilo de vida, uma maneira de viver que aponta para o Criador e Redentor de todas as coisas. Então, essa religiosidade fica difícil, a gente fica tentando não falar determinadas coisas, mas é impossível, cara, é impossível. A pessoa chega e diz, não, eu vou jejuar, e eu vou jejuar tanto que as pessoas vão me ver mais seca. As pessoas saberão, né? Elas perceberão, elas verão a minha aparência. E aí, quando me perguntarem, eu vou dizer, não, é que eu estou jejuando inclusive por você, para Deus abençoar a sua vida. E termina o período, ele vai comer tudo que era daquele dia, de ontem à tarde, ele junta tudo, depois vai e come novamente. Aí Isaías diz, não é isso. Você separe, você dê a quem tem fome. Você encontre alguém que está sem vista, aquele que está nu. Faça essa visita àquele que está preso. Ou seja, o trono do seu coração, quem tem que estar sentado nele sou eu. Você não pode ser egoísta, egocêntrico. Não é você que deve ser o palco das atenções. Você olhe para mim, faça isso pensando em mim, como se para mim estivesse fazendo. E Jesus, por alguma razão, disse assim, que naquele grande dia alguns ouviriam, né? Vinde a mim, benditos do meu Pai, estive com fome, você me deu de comer, estive nu, você me visitou, estava preso, estive nu, você me vestiu, estava preso, você me visitou. Mas, Senhor, quando eu fiz isso? Quando você fez a um dos meus pequeninos. Então, é a motivação do coração. Fica difícil, né, a gente não tocar em algo desse tipo, porque tem pessoas que querem que as pessoas saibam que elas estão fazendo. Sim. Isso, religiosidade. E aí, mais uma vez, atenção, irmão, minha irmã, meu amigo, você que vai assistir essa live. Não deixe as suas práticas, não é um desestimular nada disso. Preste atenção na inclinação do seu coração. Por que você está fazendo e para quem você está fazendo. Isso. Porque se a motivação for, eu vou jejuar, porque senão Deus não vai me abençoar, está equivocado, irmão. Eu sou abençoado por Deus e eu vou jejuar como símbolo da minha obediência a Deus, da minha dependência a Ele. Aí sim. Então não façam para receber. Por ter recebido, tem coisas que a gente faz e Deus nos abençoa e abençoa o nosso próximo, abençoa o nosso semelhante. Eu penso que tem uma medida que você pode usar, irmão, irmã que está nos acompanhando em casa, para pensar também, tanto para quem faz e como faz, mas o resultado do que você faz. Se o resultado do que você faz gera um coração orgulhoso, me perdoe dizer, questione
Questione não o que você faz, mas como você está fazendo. Porque na medida em que produz um coração orgulhoso, parece que isso nos leva para longe de Deus. Na medida em que produz um coração piedoso, olhando para os que talvez não tenham as mesmas práticas que nós, olhando para aqueles que passam fome, não só física, mas espiritual, que têm deficiências na sua própria caminhada de fé, olhando para elas com bondade, misericórdia e justiça, para colocarem essas pessoas no caminho de Jesus, ao modo de Jesus, aí eu penso que essas práticas estão produzindo um filho de Deus, um justo de acordo com a palavra de Deus, que não confia na sua própria justiça, mas que confia na justiça que vem de Deus por meio de Cristo, porque Isaías mesmo está apontando para um momento também, um momento messiânico também, em vários dos seus textos, né? Então, eu penso que, por mais que doa, né, pastor Denilson, eu acho que vale sempre essa análise. Se as nossas práticas nos conduzem ao orgulho, eu penso que tem algo de errado nelas, porque de alguma forma esse orgulho vai fazer com que a gente confie nas nossas práticas como mérito diante de Deus. Agora, se essas práticas conduzem a um coração piedoso que pratica a justiça e a misericórdia, aí eu penso que essas práticas testemunham daquilo que Deus tem feito por nós e daquilo que nós mesmos, em amor e graça, queremos que outras pessoas possam viver a mesma experiência transformadora. Eu penso que é uma boa forma da gente pensar a adoração verdadeira aí, eu e você, nas nossas práticas, né? Aí, pastor, eu fico assim observando, né? A pessoa dizer assim, não, o que eu faço me torna a pessoa que eu sou. Não, irmão. O que eu fiz, me decidi em Cristo, decidi mudar de vida, assumir outra direção, sou nova criatura, as coisas velhas passaram, agora é tudo novo. Então, essa decisão de servir a Cristo, segundo o que a Bíblia me orienta, me ensina a fazer, aí vai fazer a diferença. Aí sim, a motivação vai estar correta. Aí eu faço por amor a Cristo. Sim. Então, o trono é Ele que está sentado, é Ele que está reinando na vida. Aí vai fazer toda a diferença. Então, se você faz nessa condição, Deus continue te abençoando. Se, infelizmente, até o presente momento, você fez com outra motivação, é hora de repensar e mudar a direção. Porque o profeta Isaías está falando que deve ser segundo a palavra de Deus, senão você vai estar passando fome. Você vai estar deixando de comer e não vai estar praticando justiça, não vai estar cumprindo algo básico que a palavra de Deus orienta. É simples assim. Parece difícil, mas graças a Deus é simples, porque Deus não nos dá nada pesado ou algo que a gente não possa suportar. Amém. Bom, vamos ao capítulo 59? Vamos ao 59. Nós estamos aqui, a gente usou bastante o nosso tempo aqui. Vamos para a pergunta de número 4. Parece que o capítulo 59 tem 3 divisões básicas. Isso. A ideia é apresentar ao estudante quais são essas 3 divisões e, com base nesse capítulo, quem é o único que de fato pode ajudar o povo de Deus a lidar com o seu pecado. Então, as 3 divisões que o texto nos apresenta, tem um comentário bem legal na lição, e você vai ler, ele fala com relação à descrição, né, quando ele descobre a iniquidade, descobre o pecado, né, o povo se depara com esse pecado, a sua reação. Quando a gente tem consciência do erro, a reação ela é imediata. Meu Deus do céu, tem como mudar? É possível encontrar outra direção quando você tem essa consciência através do arrependimento? Sim. A segunda coisa é o reconhecimento, né, da maldade, porque o pecado separa o homem de Deus. O próprio Isaías fala, né? O pecado faz separação entre o homem e Deus e impede que ele ouça, né? Essas iniquidades fazem divisão entre o homem e Deus, que é o versículo 2, né? Essas iniquidades fazem separação entre o homem e Deus. E no terceiro momento, quando ele mostra essa saída, né? Esse distanciamento, tanto a prisão que o pecado mostra
leva a pessoa. Então, a pessoa acaba se tornando prisioneira do pecado. Então, vem a necessidade da confissão para ser livre. Confessa, se arrepende, confessa o pecado, é livre por causa da ação desse Salvador. Esse texto já aponta para Jesus, apresenta Jesus como o Salvador, como o Redentor, não apenas de Israel, mas o Redentor de todo aquele que clamar pelo nome dele. Se o povo que clama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, eu ouvirei, sararei as suas feridas e perdoarei os seus pecados. Então, esse texto de Isaías já mostra a pessoa de Jesus como esse Salvador, esse benfeitor da humanidade, esse abençoador das nações e das pessoas. Nós vemos aqui exatamente isso, né? A gente está diante do apontamento, né? Direcionando para uma espiritualidade, para uma adoração que encontra definitivamente a verdade na redenção em Jesus, né? É interessante, esse texto é muito conhecido, né? A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido está surdo para que não possa ouvir. Mas as vossas maldades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos ouve. E o texto vai continuar, e ele vai apontar para esse final que você citou, pastor, da necessidade do Redentor, né? Então, de novo, né? Eu penso que depois de 56, 57, 58, a gente chega diante de 59 e Deus dizendo assim, não confie na sua própria justiça, porque ela é enganosa. E a mão do Senhor continua disposta, o ouvido dele continua disposto a salvar. E aí ele aponta para a redenção, né? Há iniquidade, há injustiça, há pecado. Está claro. Isso. Romanos vai desenvolver isso, que essa pecaminosidade se encontra no judeu religioso e no gentio idólatra. Não há um justo sequer, diz a palavra de Deus, né? Todos foram encerrados, né? Debaixo dessa condenação para que se manifestasse a graça de Deus por meio de Cristo Jesus. É por isso que, de novo, a gente volta naquele ponto, né? É importantíssimo as práticas de adoração, mas elas têm que estar nesse viés, né? Nesse lugar de gratidão ao Redentor que nos tira das trevas para a sua maravilhosa luz, né? A gente vive e está em pecado, a mão do Senhor não está encolhida, é preciso que confessemos esses pecados, mas não é a confissão em si que resolve. De novo, né? Senão a gente voltaria para a prática, né? Então eu confessei como se fosse uma matemática, né? Confessei, resolveu, e aí eu volto às velhas práticas. Não, é estar em submissão ao Senhor Redentor que me garante justiça, né? A minha justiça, ela é a justiça do Cristo ressuscitado, do Cristo crucificado, e aí a gente se encontra, então. Penso que se a gente une Isaías 56 a 59 ao que a gente encontra no Novo Testamento, a gente está diante de uma adoração verdadeira, né? Confiada no Salvador, que vai nos transformando de glória em glória. Exato. A gente não fica como era, a gente vai sendo transformado. Mas a nossa confiança nunca está na carne. A nossa confiança está em Deus. Percebe, não tem como a gente não voltar para determinados pontos, né? Mais uma vez, a gente percebe que não são as práticas de determinados rituais que vai garantir a salvação. Então, a prática é resultado de uma vida transformada pela palavra. Então, eu não vou fazer isso, eu não vou jejuar, eu não vou pregar, eu não vou orar, eu não vou fazer essas coisas, não vou me santificar para alcançar a salvação. Eu não vou guardar o sábado para alcançar a salvação.
Isso é resultado de alguém que identificou a falha, os 3 princípios, identificou, reconheceu a falha, identificou, confessou. Sim. Então, como consequência, que darei, Salmo 116, né? Que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito, né? Eu disse, não, agora eu vou pagar os meus votos diante do Senhor. Deus, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ser obediente, eu tenho que ser submisso, eu tenho que ser manso, eu tenho que ser humilde, eu tenho que trilhar o caminho da santificação, porque sem ela vai ser impossível ver Deus numa condição que preste, né? Que fique claro, né? Que todos comparecerão diante do juízo, todos. Mas aqueles que viverem essa prática, eles verão Deus numa condição excelente. Não para ouvir, apartai-vos de mim, maldito, que eu não lhe conheço, mas para ouvir, vinde a mim, benditos do meu Pai. Então, senão eu não vou me encontrar com Deus numa boa condição. Eu vou me encontrar com Ele na condição de condenado, que vai apenas ouvir uma sentença de condenação por práticas absurdas. Então, eu vou ter a minha vida religiosa, as minhas práticas religiosas, como agradecimento ao que foi feito por mim. Isso. E não para alcançar o que eu gostaria de alcançar. Porque senão seria algo meritório, né? Sim. Né? No início você citou algumas pessoas, algum público religioso, você é dessa fé, é dessa prática religiosa. Então, para ficar claro que a gente precisa fazer como algo verdadeiro, como tema da lição. E para ser verdadeiro, precisa estar em Cristo, né? Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então, não pode ser em mim, não pode ser num contexto social, precisa ser num contexto bíblico, Velho Testamentário e Neotestamentário. Isso aí. Porque não é só o Novo Testamento, o Antigo e Novo Testamento juntos, mostrando que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e agradável. Aí a gente canta o que Romanos escreve no capítulo 8, né? Não haverá condenação para quem está em Cristo Jesus. não haverá condenação, mas só para os que estão em Cristo Jesus. E quem está em Cristo Jesus tem uma adoração verdadeira. Sim. Ela tem uma adoração contagiante. Sim. E não uma adoração misturada com algumas outras coisas. Ela é limpa, ela é pura, assim como Ele é. Para usar os seus termos, produz um coração grato. Sim. E não um coração orgulhoso, o que aí vai distanciando de novo a gente de Deus. Pastor Denilson, muito obrigado do seu tempo aqui. Esse estudo é um estudo muito importante, elucidador, edificante. Espero que tenha sido para você em casa também. Alguns compromissos que a lição pede para a gente assumir aqui. A verdadeira adoração passa pela consideração à pessoa de Deus. Eu penso que a pessoa de Deus está acima de qualquer prática. Essa é a ideia, né? Nós, o que fazemos por quem Deus é. E não por aquilo que Ele pode fazer por nós, ou não por aquilo que nós fazemos pode garantir como um benefício ou uma recompensa da parte de Deus. Mas nós estabelecemos uma relação direta com a pessoa de Deus. E, obviamente, nesse processo, essa verdadeira adoração encontra um lugar de submissão à vontade de Deus. Nós seremos transformados de glória em glória porque nós decidimos ou nós nos submetemos à ideia de que a vontade de Deus é a melhor coisa que pode acontecer na vida de um ser humano. Ser submisso à vontade de Deus para, diante dEle, por Ele, através dEle, transformado por Ele, se parecer mais e mais com Cristo Jesus. Pastor Denilson, por favor, deixe suas últimas palavras de incentivo aí para os nossos irmãos, estudantes da Palavra de Deus. Em seguida, faça oração para encerrarmos. Então, eu vou fazer uma pergunta. Por que eu devo guardar o sábado, então? Para ser salvo em Cristo, eu fazendo isso, a salvação vai estar garantida? Seria essa a motivação? Será que foi por isso que Cristo foi à cruz do Calvário? Por que eu tenho que jejuar? Eu vou jejuar porque se eu não fizer isso, Deus não vai me abençoar? Então, com certeza não. Eu guardo sábado porque Jesus me orientou a guardar os 10 mandamentos. Eu jejuo porque sou salvo em Cristo e na condição de salvo em Cristo, essas práticas apenas externam a minha gratidão ao que Ele fez, que eu não tenho como pagar. O mínimo que eu posso fazer é seguir orientações básicas. E eu não estou sozinho nessa jornada. Lembre-se, irmão, Jesus disse que estaria conosco todos os dias. Então, Ele não está conosco para nos criticar, não está conosco para dizer, está vendo aí, eu não disse que você não ia conseguir. Ele está para nos ajudar.
Não é para nos condenar, não é para ficar fazendo aquela cara de reprovação, aspecto de reprovação. Quer dizer, eu estou aqui para lhe ajudar dessa forma, não está correta. Assim não é bom para você, não é prática de quem assumir um compromisso comigo deve ser dessa forma. Então, esse é meu conselho, você faz por ter alcançado em Cristo uma bênção que os seus esforços humanos não alcançaria. Seus pais, se você é neto de pastor, se você é filho de pastor, se sua família é uma família de pessoas religiosas, não é por isso que você vai alcançar o benefício da salvação, é por ter se entregue a Cristo como seu Senhor, o seu dono e como seu Salvador, aquele que te tira da dificuldade. Então a gente agradece a Deus por isso, é prática de quem já alcançou a salvação em Cristo. E a gente ora agradecendo a Deus pelas coisas boas que Ele tem nos proporcionado. E eu quero orar com você pedindo a bênção de Deus para a sua vida, se tinha algum equívoco, se tinha um entendimento distorcido da palavra, que tenha sido solucionado, que tenha sido aclarado para você, que você possa ter uma adoração contagiante, verdadeira, espontânea, dentro do que nos ensina a palavra de Deus. Então vamos orar? Deus, muito obrigado por estar na presença do Senhor. Te louvamos porque a Tua palavra, ela ilumina a nossa mente, ela ilumina o nosso entendimento. A Tua palavra, ela é boa, ela é perfeita e é agradável. Eu oro pedindo, Pai, que o Senhor fale ao coração de cada um dos nossos irmãos e irmãs, dos nossos amigos, que desfrutarão desse momento, dessa escola bíblica, que o Teu Espírito Santo realize uma grande obra nesses corações. Ajude aqueles que estão vivendo de forma equivocada a viverem não do jeito que a gente quer, mas do jeito que a Tua palavra orienta que a gente deve viver. E nos ajude a apresentar um coração grato a Ti em todas as nossas ações, Pai. Em nome de Jesus, eu peço a Tua bênção sobre cada um dos nossos irmãos e irmãs, os nossos amigos em Cristo Jesus. Que a Tua bênção, essa que enriquece, não acrescenta dores, seja com cada um deles, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Obrigado mais uma vez, pastor Denilson. Obrigado você que nos acompanha em casa. Nós estamos muito próximos de chegar ao final dessa série de estudos. Na semana que vem a gente vai estar junto aqui para conversar sobre o último tema dessa série de lições, assim diz o Senhor. E eu espero você para juntos continuarmos sendo edificados na palavra de Deus. Até lá e que Deus te abençoe.